Romantismo é uma escola literária que surgiu na Europa no século XVIII e que valoriza a subjetividade, o sentimentalismo e o nacionalismo. Essa escola literária tem diferentes particularidades de acordo com cada país. Entretanto, é possível perceber alguns valores comuns em várias nações que desenvolveram essa estética, a saber, suas características são: 1. Oposições ao modelo clássico. 2. Uso de versos livres e versos brancos. 3. Estrutura do texto em prosa. 4. Desenvolvimento de um núcleo central. 5. Narrativa ampla refletindo uma sequência de tempo. 6. O indivíduo passa a ser o centro das atenções. 7. Surgimento de um público consumidor. 8. Exaltação do nacionalismo, da natureza e da pátria. 9. Idealização da sociedade, do amor e da mulher. 10. Criação de um herói nacional. 11. Sentimentalismo e supervalorização das emoções pessoais. 12. Subjetivismo e egocentrismo. 13. Saudades da infância. 14. Fuga da realidade. Essas são suas principais características. Naquela época no Brasil, e ainda hoje, o romantismo se dividia em 3 gerações principais. Primeira geração, nacionalista ou indianista. Segunda geração, ultrarromântica ou mal do século. Terceira geração, social ou condoreira. A segunda geração ficou conhecida como mal do século e ultrarromântica, pois os principais temas que ocorrem nessa geração é morte, amor não correspondido, insatisfação, tédio e pessimismo. Suas características são o subjetivismo, pessimismo, melancolia, egocentrismo, individualismo, fuga da realidade, saudosismo, escapismo e o exagero dos sentimentos. Na segunda geração tivemos um autor de destaque chamado Álvares de Azevedo, foi um poeta, escritor e contista, da segunda geração romântica brasileira. Suas poesias retratam o seu mundo interior. É conhecido como o poeta da dúvida. Faz parte dos poetas que deixaram em segundo plano os temas nacionalistas e indianistas, usados na primeira geração romântica, e mergulharam fundo em seu mundo interior. Álvares de Azevedo foi um poeta, escritor e contista, da segunda geração romântica brasileira. Suas poesias retratam o seu mundo interior. É conhecido como o poeta da dúvida. Manuel Antônio Álvares de Azevedo nasceu em São Paulo, em 1831, e faleceu em 1852, no Rio de Janeiro. Jovem inteligente e de grande curiosidade intelectual, dedicou-se à leitura de autores europeus como Byron, 1788 a 1824, Musset, 1810 a 1857, e Boccaccio, 1765 a 1805. Álvares de Azevedo amplia o campo de visão da poesia. Para ele, esta não deve procurar só o belo, o sublime e o elevado. Tudo deve estar aberto à poesia, não só o ideal e o espiritualizado, como também o feio, o grotesco, o corporal e talvez isso seja o mais importante, a realidade próxima e pequena da vida do dia a dia. Noite na Taverna é narrado em 7 capítulos, cada qual abordando a história de um dos 5 rapazes, e mais um prólogo e um epílogo. Capítulo 1 – Uma noite do século. Reunidos em uma taverna repleta de prostitutas, bêbados e libertinos, os 5 amigos Sorfieri, Bertrand, Genaro, Claudius Hermann e Johann decidem dividir alguns acontecimentos de suas vidas. Não se trata de cenas comuns do cotidiano, as histórias envolvem assassinatos, violência sexual, canibalismo, paixões platônicas e alcoolismo. Cada um tem sua história. Capítulo 2 Sorfieri. Numa noite chuvosa de Roma, o rapaz avista uma silhueta de uma bela moça chorando em uma janela. Ela sai de casa em seguida e o rapaz a segue, até um cemitério e adormece enquanto a observa. Um ano mais tarde, saindo de uma orgia, e passa por uma igreja e encontra aquela mesma mulher sendo velada. Como ainda estava viva, ele a leva para sua casa.
Porém, ela morre 2 dias depois e ele a enterra sob o assoalho do seu quarto. Fascinado por sua beleza, ele contrata um escultor e encomenda uma estátua da amada. Capítulo 3 Bertrand. Bertrand apaixonou-se por uma espanhola, mas precisou viver 2 anos na Dinamarca por causa da saúde do pai. Quando voltou, encontrou-a casada. Para ficar com ele, ela mata o marido e o filho, mas também o abandona após algum tempo. O rapaz decide então se matar e é salvo por um marinheiro. Apaixona-se então por sua esposa, e após um ataque por piratas, o navio afunda e sobrevivem os 3 perdidos em um bote em alto mar. Após uma aposta, decidem que o capitão deve morrer para servir de comida a ele e à mulher. E assim acontece. Ao chegar a uma praia, ela pede a ele um último momento de amor antes de morrer. Com medo de morrer de fraqueza, ele a estrangula e passa a viver na solidão, até ser resgatado. Capítulo 4 Genaro. Após ser jovem aprendiz do famoso Godofredo Walsh, ele se torna finalmente um pintor. Mas em sua época de aprendizado, ele se apaixona pela esposa do pintor. Entretanto, a filha do pintor apaixona-se por ele. Como se não bastasse, ao descobrir-se grávida de Genaro, a jovem o pede em casamento, mas é rejeitada, caindo em depressão e morrendo com o bebê em seu ventre. O pai da jovem, sem saber de nada, visita toda noite o quarto da filha e, enquanto isso, Genaro visita sua esposa. Ao descobrir o caso, ele empurra Genaro de um penhasco. Mas o mesmo sobrevive e decide voltar a casa para matá-lo, o que não é necessário, já que encontra ele e a esposa mortos. Capítulo 5 Claudius Hermann. Em uma corrida de cavalos, ele se apaixona por uma duquesa, passando a perseguir a moça durante uma semana. Ele suborna um dos lacaios da duquesa para entrar em sua casa, dopa lá e estupra lá. E assim o faz por inúmeras noites. Certa noite, o marido da duquesa bebe um pouco do sonífero, e Cláudio sequestra sua esposa, obrigando-a a ficar com ele. Dias depois, ao voltar para casa após sair para resolver algumas coisas, o rapaz encontra marido e mulher mortos. Capítulo 6 Johann. Em uma taverna em Paris, Johann jogava com um rapaz louro de nome Arthur e o adversário só precisava de mais um ponto para vencer a partida. Arthur esbarra na mesa e faz com que Johann perca o jogo. O rapaz o desafia então a um duelo, devem seguir até um hotel e escolher suas armas, só uma estava carregada. Antes de morrer, Arthur entrega a ele uma carta endereçada à mãe e uma à namorada com um anel de noivado. Ele vai até a casa da moça e se passa por Arthur. Após dormirem juntos, Johann é atacado por um homem e o mata. Mais tarde descobre que o homem era seu irmão, e a jovem, sua irmã. Capítulo 7 Último beijo de amor. Ao final da noite, Johann é morto por um encapuzado que adentra a taverna. Era a irmã de Johann. Arthur também havia sido salvo e estava no local. Ao reencontrar a namorada, Arthur se declara a ela, ela o corresponde e ambos decidem se matar.